Casa Espiritual, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Emmanuel comenta essa passagem. Cada homem é uma casa espiritual, que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada, ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas, que ostentam fachada soberba, com indisfarçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez, é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Na página de hoje aprendemos com Emmanuel sobre a figura de linguagem utilizada por Pedro ao descrever a casa espiritual. Pedro nos compara a uma casa. Emmanuel interpreta essa passagem do Evangelho também se utilizando da mesma figura. Cada indivíduo é uma casa espiritual. E nós, como moradores dessas casas, precisamos nos dedicar à reforma dela, a cada dia. O Espiritismo nos ensina acerca da necessidade da reforma íntima. E aqui nessa página nós vemos que também vale o mesmo entendimento na figura da casa, que muitas vezes é reformada, outras são abandonadas, outras são bonitas por fora, mas cheias de ruína por dentro. Algumas outras ainda estarão cheias de traiçoeiros e venenosos seres da sombra, à semelhança dos insetos e dos animais que habitam as casas abandonadas. Também há edificações relaxadas, onde os moradores não se animam a remover o lixo desprezível. Emmanuel, então, depois de dar vários exemplos das espécies de casas que existem, faz a comparação com as casas espirituais, com o ser interno de cada um, em que a nossa moradia interior estará conforme o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa vontade. Ele diz então que o aprendiz do Evangelho precisa refletir nas palavras de Simão Pedro. Por quê? A lição de Jesus não é apenas uma carícia que nos embala no seu colo, mas um alerta, a fim de que realizemos a reforma tão necessária para as nossas casas espirituais. O material de construção e reconstrução já foi fornecido pelo Cristo.
Devemos utilizar desses materiais para a reforma integral da nossa casa íntima. Emmanuel ainda vai dizer numa frase singela que muitas vezes as nossas casas precisam passar pelo abalo, pela renovação. Os alicerces que seguram essas casas precisam passar por situações que os abalam, os renovem, claramente se referindo aos sofrimentos, às situações que passamos a cada dia e nos obrigam a reformar a casa íntima. Emmanuel vai dizer então, ao fim da página, que Cristo não é apenas uma figuração filosófica ou religiosa, é também aquele que restaura a casa espiritual dos homens. Por isso, o cristão que não realiza a reforma íntima tem apenas o serviço que faz pelos outros. Porém, o discípulo sincero é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor e não beneficia o Cristo com essas atitudes, mas sim a Ele próprio, porque nós somos os beneficiários da reforma íntima, os primeiros. Depois mudaremos o mundo, depois auxiliaremos os demais, mas os primeiros beneficiários da reforma interior são os próprios moradores. Que assim seja.